Pessoal, outra questão do TRE Primeira Região de 2011. TRT da Primeira Região de 2011. Questão 50. Os documentos audiovisuais, iconográficos e sonoros são frequentemente identificados a partir de critérios distintos daqueles que se aplicam aos do gênero textual, obedientes às fórmulas de longa tradição no mundo das relações jurídicas de uma dada sociedade. Gravação, cassete e filme, por exemplo, são modos comuns de se nomear certos documentos, omitindo a sua espécie, em favor, respectivamente, do que? Então, aqui a questão está remetendo à questão do gênero documental. Gênero é ligado ao suporte. Então, audiovisual, iconográfico, sonoro, textual, são exemplos de gêneros sobre os quais os documentos se apresentam. A diferença está no suporte. Então, o que a questão está querendo dizer? Gravação é exemplo de alguma coisa, cassete é o exemplo de alguma coisa e invólucro, filme é um exemplo de outra coisa. Então, gravação é um tipo de técnica de registro. Eu estou gravando, independente se é um CD, uma fita VHS, uma fita cassete. Eu estou gravando. É uma técnica de registro. Cassete não é a fita. Cassete é a caixa que armazena a fita cassete. Então, é um invólucro. Ele envolve aquele suporte. E filme, o cassete também, desculpe, tanto pode ser para uma fita cassete como para uma fita de vídeo, VHS. E filme é o suporte onde a informação está gravada, registrada. Então, é suporte. Letra C, a resposta correta para essa questão número 50. Questão 52. O princípio da santidade, ou ordem original, que também é sinônimo, ou custódia intacta, também vale dizer, vale lembrar, é bastante polêmico entre os profissionais da área, sobretudo quando seu entendimento é associado apenas à disposição física dos documentos no arquivo corrente. À luz dos estudos da diplomática, que uma grande autora nessa parte aí é a Heloísa Belotto, essa questão também pode servir tanto para nível técnico quanto para quem vai fazer para nível superior, arquivista. A diplomática contemporânea, no entanto, a tendência, né, de entender esse princípio é qual? Agrupá-los em função do seu conteúdo? Não. Utilizar em seu arranjo no arquivo permanente a estrita ordem cronológica? Não, porque nem sempre a ordem cronológica é a ordem como os documentos foram acumulados na primeira e segunda idade, ou seja, corrente intermediária. E isso é o princípio da santidade, é o respeito à ordem que os papéis vão assumindo de acordo com a acumulação, levando em conta as funções, atividades e estrutura da empresa, na primeira e segunda idade corrente intermediária. Na permanente, respeita-se isso, mas privilegia-se uma outra estrutura que mais adiante, se houver oportunidade, eu comento. Então, de acordo com a diplomática contemporânea, a resposta correta está na letra C. É observar o fluxo natural e orgânico com que foram produzidos. Não é simplesmente uma ordem cronológica por data. É o fluxo natural, quer dizer, conforme os documentos foram sendo produzidos e recebidos naturalmente em virtude de necessidades, e orgânico, porque eles mantêm uma relação orgânica, e isso influi na produção e na acumulação desses na primeira e segunda idades, leia-se idade corrente e idade intermediária. Não tem nada a ver com separar documentos de acordo com o grau de força probatória e não
tem a ver com dividir o fundo em espécies documentais independente das funções que cumpriram. Muito pelo contrário. As funções sempre são importantes para a determinação da ordenação dos documentos, assim como as atividades e a estrutura da instituição, em qualquer fase para você organizar documentação arquivística. Próxima questão. 53. A correspondência entre diferentes notações dos mesmos documentos é feita por meio de... Deixa eu explicar o que é notação para vocês. Notação é a atribuição de um símbolo a um documento que o identifica. Um símbolo, uma marca, um selo, um carimbo, são exemplos de notação. Isso ajuda no armazenamento e localização de documentos. Então, a correspondência entre documentos entre diferentes notações dos mesmos documentos é feita por meio de letra D, tabela de equivalência, porque notação é algo que identifica o documento, é uma marca, é um símbolo, também pode ser considerado um termo, um nome. E a classificação ao longo do tempo, do uso dos documentos pela instituição e pelos seus usuários, e a área do conhecimento também influi nisso, a estrutura, as funções da instituição, pode ensejar mudanças. Então, se eu tiver diferentes notações para os mesmos documentos, é porque eu mudei a forma de classificar e também de acondicionar, de armazenar o documento. Até em virtude do suporte. Eu posso ter diferentes notações para os mesmos documentos que outrora tinham o mesmo tipo de notação. Então, eu tenho que fazer uma tabela de equivalência para remeter termos, expressões, notações antigas que remetam atualmente ao termo, à notação usada em virtude de mudanças no meu sistema de arranjo documental. É isso que a questão está querendo dizer. Isso influi no meu quadro de arranjo. Mas para eu estabelecer as diferenças, eu tenho que ter uma tabela de equivalência. Eu tenho que dizer o que era e o que corresponde ao que agora. Isso interfere também na disposição do quadro de arranjo, que é como eu organizo os meus documentos em arquivo permanente na hora que eu arranjo eles pela estrutura. Os assuntos são dispostos hierarquicamente dentro da estrutura atual, orgânico-funcional do órgão, e é passível de mudança ao longo do tempo, de acordo com a evolução da instituição que guarda esses documentos. Ok? Então, é a letra D a resposta correta para essa questão. Questão 54. Dentre as atividades que antecedem imediatamente o arranjo de um fundo que acaba de ingressar no arquivo permanente, Heloísa Belotto, que é quem entende de diplomática, também tem um livro que fala sobre arquivos permanentes, ela destaca o quê? Qual é a resposta para essa questão? Atividades que antecedem imediatamente o arranjo. Quer dizer, arranjo é a primeira atividade que se realiza quando o documento entra no arquivo permanente. Depois ele é seguido na sequência de outras atividades. Então, o que antecede o arranjo? O levantamento da evolução institucional da entidade produtora dos documentos? Claro que sim. A resposta já está na primeira opção, letra A. Por quê? É imprescindível o levantamento da evolução da estrutura orgânico-funcional da entidade. Por quê? No meu arranjo, eu vou ter um instrumento que se chama quadro de arranjo. E ele é baseado na estrutura da entidade. Então, de acordo com a data que os documentos foram produzidos, a instituição tinha uma determinada estrutura. Mas essa estrutura vai mudando ao longo do tempo, evoluindo, nomes vão mudando, setores vão sendo criados, extintos, mudando de subordinação. E o arranjo, como eu chamo nos arquivos
permanentes, ele é estrutural, ele é pela estrutura, pelo organograma, dependendo da idade da documentação, eu tenho que fazer um levantamento da evolução institucional para eu colocar no quadro de arranjo corretamente, dentro da estrutura, a disposição dos documentos de acordo com a época. Então, isso pode ensejar vários quadros de arranjo, mostrar mudanças, evoluções da instituição. Não tem a ver com reunião de comissões de avaliação para estabelecer temporalidade dos documentos, isso não é antes do arranjo, não tem a ver com indexação do conteúdo, não tem a ver com digitalização e nem com microfilmagem. Tudo isso realmente antecedem até esse levantamento, mas esse levantamento ele é, como a autora diz aqui na questão, que é imediatamente anterior. Os outros até acontecem, mas são bem mais anteriores. O último que acontece antes do arranjo é levantar a evolução da estrutura da instituição para poder arranjar estruturalmente o meu acervo no meu quadro de arranjo. Letra A, resposta correta. 55. Nos arquivos permanentes, os catálogos tomam por unidade de descrição. Primeiro de tudo, o que é catálogo? Catálogo é um instrumento de pesquisa. Catálogo é um instrumento de pesquisa e todo instrumento de pesquisa é produto da etapa seguinte ao arranjo, a descrição do acervo. E toda descrição se encerra, se configura no seu término com a confecção do instrumento de pesquisa. Quando eu estou descrevendo o que eu tenho em termos de documentação e posso chegar até o teor documental do meu acervo, eu estou fazendo um instrumento de pesquisa. E catálogo, dentro do âmbito dos instrumentos de pesquisa, é um instrumento de critério temático. Ele versa sobre um tema, sobre uma época, sobre uma pessoa, sobre um assunto, dentro de um tema bem abrangente. Então, ele descreve, letra E, documentos pormenorizadamente, mas estes documentos correspondem a um específico assunto pré-estabelecido para o desenvolvimento, para a confecção desse instrumento. Ele pesquisa o assunto, a vida de uma pessoa, um ano, uma época, um local, e toma isso como tema. Ele é temático, mas ele descreve documentos. Ele não descreve o acervo inteiro. Ele seleciona o assunto, o fundo também não tem a ver. A série já é uma limitação, é uma parte do fundo. Não é ele que faz isso. E o assunto é o qual ele se baseia para escolher como critério para descrever, letra E, o documento. Letra E, resposta para essa questão. 56. O instrumento de controle que indica o lugar exato ocupado pelas unidades de arquivamento na ordem de numeração dos depósitos, salas, estantes, prateleiras e gavetas, classifica-se como topográfico. Pode chamar também índice topográfico. Ele faz a topografia, o desenho das unidades de arquivamento, de acondicionamento, onde estão acondicionados e localizados os documentos em uma instituição. Então, é o meu índice topográfico. Letra A, resposta correta. Questão 63. A fim de oferecer informações técnicas importantes sobre a microforma, inserem-se nos filmes as chamadas, letra C, sinaléticas. Então, as informações técnicas que contêm os microfilmes, tanto por quem faz, a alçada de quem faz, o órgão que faz, a competência, como a continuidade, o início e fim do filme, a continuidade ou não do filme em outro rolo, ou a sequência de um rolo anterior, e o estado
do suporte que foi microfilmado, a gente chama de sinalética. Isso está na resolução 10 do CONARC, obedecendo a critérios da ISO 9878, resolução 10 do CONARC. Resposta correta, letra C.